Falarei sobre Cândido ou Otimismo, um livro que serviu de inspiração bem forte para uma duologia de livros que eu dei a uma amiga minha. No caso aqui eu vou chamar de Sakura, que é a que está assistindo esse vídeo agora e que espero que vai ver o vídeo todo. Bom, mas antes de falar sobre o livro propriamente dizendo, vou falar um pouquinho sobre você, né? Sobre ela, Sakura. No caso, seu nome é Sakura porque eu achei que KKKK Pop, acho que seria muito longo de dizer, né? Acho que Sakura é mais cômodo. Bom, você foi basicamente a primeira amiga que eu tive na minha vida na sala de aula. Que no caso, geralmente, os amigos que eu tinha eram amigos que ficavam fora da sala de aula. Porque, como eu falei no vídeo anterior, que você não sabe, no caso desse canal aqui tem vários vídeos, né? Não é só isso. Tem vários vídeos, aí no caso no vídeo anterior eu falei um pouco sobre isso, né? Que os amigos que eu tinha quase todos eram só que estavam fora da sala, porque os que estavam dentro da sala só tinham interesse em falar comigo quando o assunto era dever da escola. Aí, tipo, dane-se todo o resto que eu tenho para oferecer para a pessoa. As pessoas só se interessavam comigo sobre o dever da escola. Aí, no caso, você foi a primeira, né, que não foi só com isso, foi só para me conhecer o Paulo, não para conhecer só o Google que eu tenho na cabeça e tal. E teve outros também, né, que você sabe e tal, mas você foi a primeira e também acho que você foi a melhor das amigas que eu tive em sala. Você era que eu conversava mais, que eu conseguia conversar coisas mais profundas, melhores coisas, ter mais assuntos, né, e tal. E que eu consegui me abrir mais, né, de fato, que eu tinha mais conforto em falar com você do que com todas as outras pessoas da sala e tal. E realmente foi uma amiga muito legal, embora agora, né, a gente não tenha mais nenhuma comunicação, porque acho que isso aqui é a primeira interação que eu tive com você nesses últimos meses, né? Inclusive foi mal aí pelo seu aniversário. Aliás, aqui é a cartinha, né, que você me mandou, seu aniversário do ano passado, no caso. Aqui tá o seu nome tapado com meus dedos. Aqui, ó, que bonitinho. Muito linda essa cartinha. Tá aqui o convite. Aqui. Pera aí, deixa eu ver se eu não tenho. Ah, aqui tá o nome. Eu tenho que tapar o nome, né? Aqui tá a cartinha. Aqui tá os trajes, ó. Que tinha que usar lá na hora e tal. E minha cachorroqueira tá latindo. Ela adora aparecer nos meus vídeos. Impressionante. Bom, no caso eu não fui no seu aniversário esse ano porque eu achei que seu aniversário na real fosse no dia 7. Não sabia que era no dia 4. 4? Deixa eu. No dia 4, né? Não sabia que era no mês 4, quer dizer. Não sabia que era no mês 4. Achei que era no mês 7, porque eu me confundi. Porque no caso a gente passou aquela vergonha naquele trabalho de física, né? Que a gente apresentou lá um negócio magnético que eu nem lembro mais o que que era, na primeira unidade da, do ano passado. Eu achava que era no segundo ano, na segunda unidade do ano passado, mas não, foi no primeira mesmo, que a gente passou aquela vergonha lá, né? Aí eu achei que era nesse, eu pensei, vai ser no dia mais 7, então. Achei que eu estaria até trazendo esse presente aqui pra você, que é um presente, né? Falar aqui sobre a relação que eu tenho com você. Sei lá, talvez, não sei. Aí no caso, mas depois eu vi, né? Porque eu vi numa postagem da nossa amiga, aquela que a gente fez ano passado, na nossa sala, que o aniversário dela é no dia do trabalhador. Daí eu vi a postagem dela lá no dia do trabalhador, dia 1º de maio, e ela com vocês lá, eu pensei, nossa, o aniversário dela é perto do de Sakura. Aí eu fui ver lá, né, no nosso grupo abandonado, que ninguém mais fala nada, e eu fui ver lá que, nossa, eu errei a data, era mais cedo. Aí, enfim, né, então. Bom, no caso, a nossa amizade, né, começou com você vindo pedir meu número do WhatsApp para botar no grupo. Mas depois, felizmente, né, você foi se comunicando mais comigo e tal. Bom, no início, mas não foi no início já tendo amizade de verdade, né? Tipo, porque no início, bem chatinho, né? Você começou a questionar muito mais sobre o fato de eu, de eu ser ateísta, né? E tal. Aí você ficava lá uma semana toda questionando isso. Aí eu lembro, tá? Foi uma semana toda, só nisso, ou mais até. E no caso, nisso me deixou bem triste, né? Porque eu tinha um amigo no ano retrasado a esse,
ano passado a esse, no caso, que foi, a gente se conheceu no ano retrasado, e do ano retrasado eu tinha um amigo que eu fiz no ano passado, um amigo que só falava disso comigo. Tinha um que era só de política, tinha um que era só de religião, só. Ou seja, eu não considero amigo, né? Porque, porra, é só debatedor. Eu falei palavrão, desculpa. Aí eu fiquei, né, meio triste com o fato de talvez você fosse só uma zona debatedora, uma amiga de verdade. Mas no caso, felizmente, você parou de me encher o saco com isso. E aí depois começamos a ter papos mais interessantes. Sobre matérias da escola também, sobre filmes, séries, acontecimentos no nosso dia a dia, sobre sentimentos, sobre várias coisas assim e tudo mais. Bom, e com o passar do tempo, né? Com o passar dos dias que eu fui tendo amizade com você, eu também te dei alguns livros, né? Eu não me lembro agora quais livros foram, mas eu acho que foi 5 de religião, né? Eu acho. Foi dois Polianas, que foram inspirados aqui pelo Cândido Otimismo do filósofo Voltaire. E um que era um livro de poemas, né? Tinha um até do Machado. É um livro de poemas tipo esse daqui. Mais ou menos assim, dessa coleção. Que na real eu tenho vários aqui, ó, vários livrinhos dessa coleção que eu dei desses aqui, né, pra vocês no dia dos seus aniversários, se eu não me engano. Não, foi antes, né? Porque teve um recesso antes, sei lá, alguma coisa assim. Eu dei pra vocês, para as minhas amigas de sala. Aqui, tem outros aqui, ó, eu tenho vários aqui, tá? Eu dei alguns pra vocês, não foi? Pra cada um eu dei um. No caso, eu dei um pintado, que eu pintei. As ilustrações. Tipo essa daqui, ó. Que eu tenho. Aqui dos irmãos Green, que eu ia dar pra uma pessoa que depois não veio, enfim, né? E tal. E tem aqui as ilustrações pintadinhas, ó, que eu mesmo pintei, ó. Né? Que no seu também tem, assim, ó, que bonitinho. E tal, no caso desses aqui eu não pintei. Desses aqui. Esse aqui só pintei o corte, né? Aqui, ó. Corte LGBT. Também pintei alguma coisa nesse daqui. Não lembro agora o que foi. Pintei as letras, ó. Letras. Dá pra ver? Não sei. Enfim, eu dei uns livrinhos aí pra vocês, né, e tal. E também dei Poliana. E no caso eu comentei com você, né, antes de estar gravando esse vídeo aqui, que Poliana tinha sido inspirado, o jogo do contente, né, de Poliana tinha sido inspirado muito nesse livro aqui, Cândido ou Otimismo, do filósofo Voltaire. No caso aqui é a história, né, sobre o Cândido, que uma pessoa que segue os ensinamentos do filósofo Pangloss, que é o ensinamento de o mundo está no ápice da sua perfeição. O mundo não poderia estar melhor do que é agora e tal. E, no caso, né, aqui vai mostrar que a aventura do Cândido e vai refletir um pouco sobre esta filosofia. Mas eu não vou refletir sobre ela, eu não vou contar sobre ela, sobre essa filosofia aqui sozinho, tá? Pera, eu só lembrei agora. Peraí. Que no seu aniversário, né, teve uma prima sua que foi ladra. Não foi que roubou ali um presentinho, uma lembrancinha de um convidado. Então, eu também lembro que eu falei muito, conversei bastante com essa prima sua aí, que ela também gostava de livros. E, nossa, foi logo conversar, ela foi me meter logo com o bandido, né? Nisso aí. E é só isso mesmo. Agora vou mostrar aqui a minha reflexão juntamente com outra pessoa, que é a minha mãe. Olha aqui que legal. A convidada especial aqui do meu vídeo. Primeira vez que eu convido a minha mãe para algum vídeo aqui, além daquele lá que a gente já fez e tal. E no caso a gente vai falar aqui sobre um pouquinho sobre Cândido, o otimismo e também sobre Voltaire. Bom, vamos falar primeiro sobre o filósofo Voltaire, né? Que o filósofo Voltaire foi um filósofo do período iluminista lá da Europa, né? Que foi um período em que ele defendia que as igrejas e as instituições religiosas não intervissem diretamente nas pesquisas científicas, na vida das pessoas em geral, né? Porque no caso, antes na Europa era proibido não ser cristão, não ser da igreja, né? Então, no caso, o Voltaire foi a favor da liberdade religiosa e da não intervenção da igreja na vida das pessoas diretamente, né? Só se a pessoa quisesse, né? Né, mãe? Sim. O que você acha sobre isso? Você acha um filósofo interessante, filósofo genial, coisa assim? Eu gostei do livro Cândido, né? O Hum, Otimismo. Sim. É um livro, assim, muito empolgante
ele faz com que a gente não queira largar de ler ele, para ver o que vai acontecer no desenrolar da história. Ele pega muita gente de jeito, né? Faz com que a gente não queira abandonar a história para saber logo o que vai acontecer. Inclusive no livro, o Cândido mesmo critica essas coisas, né, das instituições religiosas intervirem diretamente nas pessoas. Que ele fala aqui, né, sobre a Inquisição. Que várias pessoas aqui, que no caso aqui um livro bem cômico, de certa forma para a época. De certa forma para a época, porque aqui fala sobre otimismo, fala sobre o mundo ser o melhor possível, e no caso aqui no livro tem muita atrocidade acontecendo, muita atrocidade. Tem estupro a rodo, tem morte, tem tortura, tem tudo a rodo, e no caso aqui o Cândido, ele tem que meio que viver com essa filosofia de achar que tudo tá no mais perfeito possível, tudo. Inclusive eu acho que eu poderia dizer que esse aqui é o livro mais pesado, mais violento, quer dizer, pesado não, o livro mais violento que eu já li na minha vida, porque realmente aqui acontece um monte de atrocidade. Mas aqui, e também fala sobre essa coisa da instituição religiosa, que é uma coisa que Voltaire fala muito sobre, né? Sobre a tolerância. No caso aqui, fala de pessoas que eram queimadas vivas, então essas coisas assim que já sabe, né? E que coisa aconteceu assim. E realmente a escrita do Voltaire, aqui, embora seja uma escrita com diálogos corridos, ó, tipo, aqui tá vendo que é parágrafos, todos, só que aqui no parágrafo já tem os diálogos, não é tipo, geralmente nos livros, né mãe? Os parágrafos, cada parágrafo é um diálogo. A pessoa, o fulano falou uma coisa, fulano disse. Aí na linha seguinte, o que ciclano disse. Então, aqui não, aqui é um parágrafo só, um bloco só de palavras, que tá ali tudo o diálogo dos personagens. Né? O que você achou dessa escrita do Voltaire? Eu não achei difícil de entender. Para mim foi tudo legal. Eu consegui, porque é entre aspas, né? Mas eu consegui entender tudo perfeitamente. Não senti diferença dos travessões, essas coisas que costuma ter em diálogo. Dá para entender. Certo. E qual foi a inspiração que você conseguiu perceber aqui na obra, né, do Voltaire, que serviu para se basear em Poliana? No caso aqui, o livro Poliana é muito diferente, pelo que eu sei, né? Porque eu não li esse livro. E nem tenho interesse em ler. Mas no caso, aqui eu já sei que o livro Poliana é muito diferente do Cândido, né? A história toda. Só que no caso, o que influenciou o Cândido para com Poliana foi a filosofia do otimismo. Que no caso, quais coisas de Poliana você consegue ver que foi inspirado no Cândido aqui, o otimismo? No livro Cândido tem muita Cândido. violência, né? Como você já falou. Inclusive tem coisas que eu não gosto de ler, como cenas de estupro, essas coisas. Mas como Cândido é um livro assim que faz com que a gente sinta curiosidade de saber o que vai acontecer, e também a gente não pode deixar de ler uma obra, né? Porque tem coisas que a gente não gosta. Mesmo quando tem coisa que a gente não gosta de ler, coisa e tal, a gente não pode deixar de conhecer essa obra. E no livro de Poliana, o que tinha assim é que tinha o jogo do contente, né? Uhum. Porque tudo que acontecia de ruim com Poliana ou com alguém que ela conhecia, ela sempre procurava colocar algo no lugar daquela coisa ruim. Como foi o caso das muletas, né? Que ela ganhou as muletas de presente. Quer dizer, era para ganhar um brinquedo, alguma coisa que ela queria. Mas só que no lugar, veio trocado o presente, no caso, veio as muletas. Aí ela ficou triste, porque veio as muletas no lugar do presente. Aí o pai, que era vivo na época, né? Aí começou a jogar com ela, foi aí que surgiu o jogo do contente. Ele disse pra ela que era pra ela ficar feliz. Aí ela não entendeu por que era pra ela ficar feliz. Porque, minha filha, você não precisa usar essas muletas. Você ganhou as muletas, mas não precisa. Então você tem que ficar contente, porque você não precisa usá-las. E aí iniciou esse jogo do contente. E no caso aqui no Cândido, tem esse negócio também, mas não é bem assim, né? Porque no caso aqui, Não é o infantil, Pangloss... né? Porque Poliana sim, não é questão de ser infantil, é questão que aqui o Cândido, ele é ensinado pelo Pangloss, né, que o mundo é o lugar mais, tá do jeito mais ideal possível. Mas no caso o Pangloss não explica por que o mundo tá do jeito que tá. Ele só fala que é porque é. O melhor aquilo. mundo possível. O melhor mundo possível. Não tem como ser melhor do que aquilo. No caso, mas ele não fala diretamente, não é tão atingível assim, porque também, né, tem a questão da alienação aqui também, do Cândido.
né, o Pangloss não fala diretamente por que o mundo é tão bom desse jeito, né? No caso, o Cândido só meio que aceita isso. E aqui fala sobre essa questão da alienação mesmo, né? De não pensar muito fora da caixinha e coisas assim sobre a obra, né? Que também que também é uma crítica também ao Voltaire, porque o Voltaire era muito crítico dessas coisas da ignorância, né? Da tolerância, da ignorância, tal coisa assim. No caso aqui fala que mostra que o Cândido não tem um pensamento, ele é meio burro, né? Coisa assim sobre essa questão. E também aqui no livro tem outra questão muito interessante, que é justamente um filósofo, que aqui no livro tem vários filósofos, tem várias pessoas de várias vertentes religiosas também, muito interessante. Aqui tem várias coisas aqui que eu não sabia de nada, aqui, né? Vários grupos de pessoas e tal, tudo mais, muito interessante aqui durante o livro, que realmente eu acho que vale muito a pena ser lido, embora possa dar ali, porque também, né? Tem muita violência, mas a violência aqui não é tão abominável, quer dizer, não é tão brutal assim, né? Porque no caso aqui é só dito, não é explicitado assim, né? No caso, quando a amada de Cândido, Cunegundes, como é que é o nome? Esqueci agora. Cunegundes. É estuprada, violada, é esfaqueada, e coisa assim, né? Isso acontece muito no livro, tá? Mas no caso não é só citado o acontecimento. Não mostra ali explicitamente, não mostra ali tudo profundamente o que acontece. Ou seja, é muito violento, mas acaba sendo não tão pesado dessa forma. Eu expliquei isso melhor num livro no vídeo que eu fiz sobre o livro Suicidas, que é um livro favorito de outra amiga minha. E aqui, né, como eu estava falando, aqui no livro tem uma coisa muito interessante, que é justamente um filósofo que se chama Martin, se eu não me engano, que ele é o contrário do Pangloss, que é o pessimista. É o pessimista. No caso, ali ele fala, acho que tudo tá uma porcaria, e tudo tá ruim, e tudo não tá não sei o quê. E tal. Que no caso é justamente o contrário do que o título do livro, né? Aí Cândido se vê entre essas duas ideologias, né? O otimismo de um lado, de Pangloss, e o pessimismo do outro lado. Uhum. Aí é tanto que depois eu fiz até aqui uma anotação. Aqui, Abre ó. aí na minha anotação. Ela fez só uma anotação, tá? Mas foi uma anotação interessante, ó. Aqui, as demarcações que eu fiz. Essa aqui foi ela, essa laranjinha aqui, mais ou menos, né? Aqui que ela vai ler aqui agora. O que é otimismo? Perguntou Cacambo. Aí, disse Cândido, é a loucura de afirmar que tudo está bem quando se está mal. Uhum. Que no caso ali, né, o Cândido tem essa dualidade dos pensamentos, que tá tudo lá uma porcaria, né? Pô, estupro, morte, queima a pessoa viva enforcada, tudo mais, só guerra, só miséria que ele vê. No caso aqui, ele meio que abandona esse otimismo. Depois ele recupera, né? Depois que ele vê que o... ele fica entre as duas. Porque no caso também, né? Aqui tem alguns plot twists no livro. No caso, por exemplo, vou dar aqui um spoiler pra você, que talvez não seja tão impressionante assim, mas aqui o filósofo Pangloss, ele, no início, né? Ele dá a entender que ele foi enforcado e depois queimado, vivo. Né? Só que depois a gente descobre que não, ele conseguiu fugir lá, de alguma forma ali que eu não vou explicar porquê, né? Então, e aí, no caso, meio que isso também dá um reviver no otimismo de Cândido, né? Cândido, né? Porque ele vê que aquilo ali não era o cenário tão ruim que ele estava vendo, então, mas ainda assim era ruim. Mas não era tão ruim assim. Então ele consegue meio que captar melhor a mensagem do Pangloss de que o mundo é o melhor possível. E que o mundo é o melhor possível, então ele não tá morto, né? Só sofreu um pouco ali, mas... Coisa assim. Acontece coisas ruins o tempo todo com ele. Não são as piores possíveis. Mas depois também acontece coisas boas. Aí ele fica nessa, né? Será que o mundo é bom? Será que o mundo é ruim? Aí fica nessa, assim. E também essa história aqui é muito interessante porque o Cândido é uma grande odisseia aqui, né? Uma grande aventura, muito divertida até, muito empolgante, realmente muito instigante, né? A aventura de Cândido, que ele viaja, que ele passa por vários lugares, ele é alemão, embora o Voltaire seja francês, mas o Cândido aqui é alemão. O Cândido viaja para Portugal, para França, na Alemanha mesmo, né, que passa a história, viaja para América do Sul, viaja lá para Argentina, se eu não me engano, passa pelo Brasil, vai até a Colômbia, no Eldorado, ele vai para o Eldorado, o lugar mitológico lá, que é onde as pessoas eram super ricas. E também ele passa pelo Marrocos,
e passa por vários outros lugares lá no decorrer da história. É uma história muito interessante e também é por isso que a história consegue mostrar tantos povos assim, tantas culturas, tantos pensamentos diferentes, que também tem vários personagens aqui nesse livro. Tem o Cacambo aqui, né, que é um fiel escudeiro do Cândido, que ele adquire em uma de suas aventuras. Também tem vários outros personagens aqui que ele vai adquirindo, os personagens, os amigos, né, os companheiros de viagem ao decorrer da aventura. E é muito interessante isso, porque realmente mostra que, apesar do livro ser num tempo tão remoto, né, ainda assim já o Voltaire já sabia de tantos conhecimentos diferentes, né, que no caso o livro aqui foi publicado em 1759, que é até impressionante, né, pensar que esse livro aqui foi o mais violento que eu já li, se foi porque foi do século XVIII. E no caso do século XVIII a gente pensa, né, que seria uma coisa mais leve, né, mais contida, mais conservadora, digamos assim, né, que mas no caso eu acho que isso também, né, o fato do Voltaire ter querido fazer um livro tão violento, quer dizer que essa rebeldia dele é do pensamento livre, sobre o pensamento livre, né, que no caso as instituições religiosas lá da época dele, você conhece, né, a gente Mas estudou na ele escola. falou de coisas que realmente aconteciam Sim, na de coisas época. que não aconteciam na época. Que Que no realmente caso, tinha esses estupros. estupro, guerra, É. queimar a pessoa viva e tal. E realmente coisas que aconteciam na época, mas no caso das instituições, né, não queriam expor isso, né, porque queriam passar uma imagem boa, uma imagem otimista do mundo que estava tendo na época lá. No caso que o Voltaire expõe isso. E também nesse livro aqui, uma crítica também a um outro filósofo da época, que também é citado aqui nesse livro, que é um filósofo chamado, cara, um filósofo alemão chamado Gottfried Leibniz, algo assim, que inclusive ele é citado aqui no livro. Que no caso o Pangloss, ele é um fiel seguidor dessa filosofia desse filósofo real que existiu, que é um filósofo alemão, que é esse Leibniz. No caso ele fala ali que não tem como o Leibniz estar errado, porque ele meio que idolatra o Leibniz aqui na obra. E agora a gente pode ler aqui algumas anotações que eu fiz sobre a obra, tá? No caso, aí a cada anotação que eu vou ler, eu vou dar um corte. Bom, agora eu vou tentar ler aqui, né, gaguejando muito provavelmente aqui, na página 14 dessa edição aqui, que é, aliás, é da editora EdPro, tá? Também tem outra edição aí que você pode encontrar no mercado aqui, eu não sei se é mais barato ou mais cara, que é da editora Penguin, que talvez seja até melhor ou não, porque essa edição aqui ó, tem uma letra pequenininha, né, e tal. Aí na editora Penguin tem a letra maiorzinha, que é mais confortável de ler. Enfim, vou ler aqui na edição, na página 14. Que diz assim: está demonstrado, ele dizia, no caso Pangloss, que as coisas não podem ser de outro jeito, pois tudo existindo para um fim, tudo existe necessariamente para o melhor fim. Observem que os narizes foram feitos para usar óculos, por isso temos óculos. As pernas foram visivelmente instituídas para usar calças, e nós temos calças. As pedras foram criadas para ser talhadas e construir castelos. Assim, Monsenhor tem um belíssimo castelo. O maior barão da província deve ser o mais bem acomodado. E os porcos, tendo sido feitos para ser comidos, nós comemos porco todo ano. Consequentemente, aqueles que afirmaram que tudo está bem disseram uma tolice. Deveriam dizer que tudo está da melhor maneira possível. No caso aqui, né, eu marquei essa parte que demonstra a filosofia do Pangloss, né? Ele fala que tudo está perfeitamente encaixado da melhor maneira possível, não tem como algo ser melhor do que isto, porque tudo está universalmente encaixado de como deveria ser para ser o melhor fim de todos. Né? O que você acha sobre esse trecho? Ele tá falando o que ele pensa mesmo, né? Que para ele tudo o que está acontecendo é porque tem que realmente acontecer. Bom, agora aqui na página 19, eu vou ler aqui um trecho que mostra um pouco da desgraça que acontece no mundo de Cândido, né? E é um pouco pesado, tá? Mas, enfim, se talvez você queira ler esse livro aqui todo, né? Então se você quiser ler esse livro aqui todo, você vai passar por essas coisas aqui várias vezes. No caso, acontece mais no início do livro, tá? Não é tão no livro todo, mas geralmente no início, realmente é o momento que mais te choca, né? Essas cenas aqui brutais. Vamos lá, na página 19. Passou, no caso o Cândido passou, por cima de pilhas de corpos e moribundos e alcançou primeiro uma aldeia vizinha. Ela estava em cinzas. Era uma aldeia ávara que os búlgaros haviam incendiado, segundo as leis do direito público. Aqui
velhos varados de golpes viam morrer degoladas as suas mulheres, que seguravam os filhos nos seios ensanguentados. Ali, meninas estripadas, depois de terem satisfeito as necessidades naturais de alguns heróis, soltavam seus últimos suspiros. Outras, meio queimadas, gritavam que acabassem de matá-las. Miolos se espalhavam pelo chão ao lado de braços e pernas decepados. Que no caso aqui fala sobre a guerra entre os que acontecia na época do Voltaire, né? Entre os búlgaros e os ávaros. No caso, ávaro eu não sei o que é, né? Búlgaros é da Bulgária, que existia até hoje. No caso, ávaro eu não sei. Então, talvez o búlgaro tenha ganhado a guerra, não sei. Enfim, o que você achou sobre essa cena aqui, né? Eu acho que os búlgaros foram eles que sequestraram Cândido, né? E acho que Cândido acabou se tornando até escravo deles. Uhum. Aí ele acabou indo aí para essa guerra e viu todas essas atrocidades. Ele conseguiu escapar, felizmente. Tem até uma cena também, né, que fala que os búlgaros espancaram tanto ele que a pele dele descolou dos músculos. Mas no caso, depois ele meio que milagrosamente foi. No caso, foi o roteiro, né? Que eu acho que na vida real não seria assim. Ele milagrosamente foi salvo por um médico lá, não sei, agora eu esqueci o termo correto, não é médico que fala aqui, mas que fez com que ele ficasse novinho em folha rapidamente, né, mãe? É. Mas tudo que acontece, a vida de Cândido aí, acontece coisas horríveis, né? Mas sempre depois ele volta e acontece outra coisa menos ruim ou boa. Agora aqui na página 23. Pangloss explicou-lhe que como tudo era melhor impossível. Jax, que é um dos companheiros que ele adquiriu na aventura, né, então, que tem muitos outros, Jax não compartilhava dessa opinião. Os homens, dizia ele, bem devem ter corrompido um pouco a natureza, pois não nasceram lobos e tornaram-se lobos. Deus não lhes deu nem canhões e 24 libras de baionetas. Eles construíram baionetas e canhões para destruir uns aos outros. Eu também poderia alistar falências e a justiça que se apodera dos bens dos falidos para deles privar os credores. Eu gaguejei muito nessa, né? Mas beleza. No caso aqui tá falando que o mundo não é do jeito que é porque o homem é corrompido. E o homem corrompido cria coisas corruptíveis, né? Que fazem o mundo não ser tão bom quanto deveria ser, o melhor possível, né, mãe? É, eles, tudo que o homem passa é porque tem que passar mesmo, porque esse é o destino dele. Agora a página 20. Agora a Kiara voltou a latir. Agora a página 26. Aparentemente, o senhor não acredita no pecado original, pois se tudo está da melhor maneira possível, então não houve nem queda nem punição. Cheio de humildade, peço perdão, Vossa Excelência, respondeu Pangloss, ainda mais educadamente, pois a queda do homem e a maldição entravam necessariamente no melhor dos mundos possíveis. O senhor então não acredita na liberdade? Perguntou o familiar. Vossa Excelência me desculpará, disse Pangloss. A liberdade pode coexistir com a necessidade absoluta, pois era necessário que fôssemos livres, pois enfim a vontade determinada, reticências. Pangloss estava no meio da frase quando o familiar fez sinal com a cabeça a seu criado que ele servia vinho do porto. No caso aqui era a viagem que fizeram a Portugal, que no caso também falou aqui sobre o terremoto que aconteceu em Lisboa, que matou várias pessoas. Aí, no caso aqui, eu falo sobre o Pangloss não acreditando no pecado original, né, mãe? O que você acha sobre isso? Eu não entendi muito essa parte aí não, porque a Kiara começou a latir, eu prestei atenção mais no latido dela. Então, peraí, eu vou... Vai. Aqui diz assim: aparentemente o senhor não acredita no pecado original, pois se tudo está da melhor maneira possível, então não houve nem queda nem punição. E aí Pangloss respondeu, né? Cheio de humildade, peço perdão a Vossa Excelência, respondeu Pangloss, ainda mais educadamente, pois a queda do homem e a maldição entravam necessariamente no melhor dos mundos possíveis,
Ou seja, ele acreditava, né, que aconteceu a queda do homem. Mas até a queda do homem, ele acreditava que aconteceu porque tinha necessidade de acontecer. Que era o melhor possível. Porque tinha que acontecer aquilo ali mesmo. Era o melhor possível dos mundos. Não tinha como não ter a queda, porque aí não seria o melhor dos mundos. Né? E coisas assim. Que no caso, né, o Pangloss tem a ideia fixa, não consegue desencilhar disso. Que o mundo hoje está da melhor maneira possível. Então, se está da melhor maneira possível, fixamente na cabeça dele, então tudo ali ocorreu para que o mundo fosse o melhor possível. Até coisas horríveis, como a queda do homem, né, o pecado original, que no lado da história do Gênesis, né, até isso foi o melhor possível. Tipo, ou seja, não teria como não existir a queda do homem, que era latino de novo. Porque aí não seria o melhor dos mundos, de alguma forma ali que Pangloss não explicou no livro, né? Porque eu acho que ele tava ali no meio da frase, foi interrompido e tal, não conseguiu explicar direito, mas enfim. Agora eu vou ler aqui a marcação da página 36, que é o início do capítulo. Isso aqui eu marquei só uma curiosidade aqui, ó. Quem pode ter roubado minhas pistolas e meus diamantes? Que no caso aqui, pistolas, né? O nome pistola aqui refere-se, ó. Tem uma notinha aqui, ó. Essa edição aqui é legal, que tem várias notinhas, ó. Vários comentários aqui durante a leitura. No caso, pistola é uma moeda antiga de ouro espanhola. Ou seja, eu marquei aqui que pistola era uma moeda da Espanha. Pistola. Eu achei que essa curiosidade interessante e marquei. O que você acha sobre isso, mãe? Pistola, essa é uma moeda. Eu não entendi muito sobre isso, não entendo muito sobre isso, não. Tá. Muito bem, agora ela vai ler aqui a página, uma marcação da página 43 do livro. Envelheci em meio à miséria e ao opróbrio, tendo apenas a metade de um traseiro. Lembro-me sempre de que era filha de um papa. Eu quis 100 vezes me matar, mas ainda amava a vida. Essa fraqueza ridícula talvez seja uma das nossas inclinações mais funestas, pois haverá algo mais tolo do que querer carregar continuamente um fardo que o tempo todo se quer tirar ao chão, se quer atirar ao chão, do que ter horror ao próprio ser e apegar-se a ele? Enfim, do que acariciar a serpente que nos devora até que ela coma nosso coração. No caso aqui é uma frase, né, sobre a velha, que no caso no livro é retratado só como a velha mesmo. Ela não tem nome no livro. No caso aqui a velha fala sobre as tragédias que ela viveu na vida, né? Que no caso que ela viveu na vida foi muito trágico. Foi realmente muito pior do que, por exemplo, a Cunegundes, que eu falei aqui, que foi aquelas coisas lá que eu falei, né, que é a amada do Cândido. Inclusive, a Cunegundes até se queixou, né, sobre a velha, que no caso ela fala lá que, que ninguém no mundo sofreu tanto quanto eu, Cunegundes. Mas no caso aí a velha vai dedicar ali 2 capítulos do livro, 2 capítulos inteiros só para falar da história da velha, que não tem nome, que ela vai falar sobre as tragédias da vida dela, né, que no caso ela viveu, né, como a filha de um papa, que no caso eu não sei se é papa da igreja católica, né? Deve ser. Coisa que papai, talvez seja. É porque eu não sei se é porque ela tá em letra minúscula. Aí talvez eu achei que Papa fosse com letra maiúscula. Mas, enfim, no caso ela fala lá que é uma filha de uma pessoa muito nobre, muito poderosa e tal, e você vai ver lá o declínio da vida da pessoa, né? Mas no caso do Pangloss ainda vem com a filosofia de dizer que isso é o melhor dos mundos. Agora ela vai ler a marcação aqui da página 54 do livro. Senhores, disse Cacambo, vocês esperam então comer um jesuíta hoje? Comer no sentido literal, no caso. Canibalizar. Isso é muito bom. Nada mais justo que tratar assim seus inimigos. De fato, o direito natural nos ensina a matar o próximo. E é assim que se age em toda a terra. Se não fazemos uso do direito de comê-lo, é porque temos, aliás, com que fazer uma boa refeição. Mas vocês não têm os mesmos recursos que nós. Certamente é melhor comer os inimigos do que abandonar aos corvos e gralhas. Aos corvos e gralhas.
e o O futuro fruto. o fruto de sua vitória. No entanto, senhores, vocês não gostariam de comer os amigos. Que no caso aqui fala sobre as coisas que aconteceram na guerra, né? No caso, na guerra, muitas vezes os combatentes lá não tinham nenhum recurso para se alimentar, não tinham nada. E aí muitas vezes eles canibalizavam seus inimigos, que é o que acontecia muito, uma coisa que acontecia muito no Voltaire. Mas só que esse Cacambo, Cacambo, Uhum, o fiel amigo de Cândido, né? Ele foi inteligente aqui, porque eles iam ser comidos, né? uhum. Por essas pessoas que capturaram eles. Mas só que ele fez com que eles mudassem de ideia, porque ele fez com que eles acreditassem que eles não eram inimigos, Amigos. e sim amigos. Então, e eles convenceram eles que se for para comer o inimigo, Que tudo coma. bem, mas o amigo não. Não. E como eles eram amigos, então eles Então, não deveriam comer. não deveria devorá-los, né? É, Foi uma lábia muito inteligente nessa parte. foi muito inteligente. Agora eu vou vou ler uma marcação aqui na página 66. Os fetiches holandeses que me converteram dizem-me todos os domingos que todos somos filhos de Adão, brancos e negros. Não sou genealogista, mas se esses pregadores dizem a verdade, somos todos primos. Ora, o Senhor precisa admitir que não se pode tratar as parentes de maneira mais horrível. No caso aqui, né, o Cândido encontrou, acho que no Marrocos, ou algum lugar ali, não lembro agora direito, um negro, um escravo negro, que não tinha um braço e não tinha uma perna. Por quê? Acho que a punição era de que se o negro quisesse fugir do local onde ele estava sendo escravizado, ele perdia a perna. E se ele quisesse roubar alguma comida, que ele estava com fome e tal, alguma coisa assim, arrancava a mão, ou alguma coisa do tipo. Aí no caso, aqui os pregadores, né, os jesuítas e tal, acho que aqui era na América do Sul, se eu não me engano, ou na África, não lembro onde era, mas enfim, né. Os pregadores pregavam que todas as pessoas do mundo eram filhos de Deus, né, que todo mundo são filhos de Deus, então deveriam ser tratados como iguais, né, como primos aqui, todos são primos. Mas no caso, né, eles põem aqui a hipocrisia dessa coisa, porque não tem como tratar um parente de uma maneira mais horrível do que a qual ele é tratado, né? Que no caso é arrancar os membros da pessoa e fazer ela trabalhar muito, mesmo sendo, mesmo tendo os membros, sem os membros. Agora aqui é uma frase, um trecho da página 74, que fala um pouquinho sobre o filósofo pessimista, o Martin. Bom, diz assim: acredita, perguntou Cândido, que os homens sempre se massacraram uns aos outros como fazem hoje? Que sempre foram mentirosos, velhacos, pérfidos, ingratos, bandidos, fracos, volúveis, covardes, invejosos, gulosos, bêbados, ávaros, ambiciosos, sanguinários, caluniadores, devassos, fanáticos, hipócritas e tolos? Acredita, retorquiu Martim, que os gaviões sempre comeram os pombos que encontravam? Sim, sem dúvida, disse Cândido. Pois bem, disse Martim, os gaviões sempre tiveram o mesmo caráter. Por que acharia que os homens tivessem mudado o seu? Oh, disse Cândido, impressionado, né? Que no caso aqui fala que os homens sempre fizeram essas coisas. Sempre entraram em guerra, sempre fizeram misérias, coisas assim. E como os gaviões, né, sempre comeram pombos. E também ele dá outros exemplos ali mais posteriormente. E no caso fala que o homem nunca mudou, né? Nunca mudou, sempre foi assim, sempre teve essa natureza bem corruptível. Pois bem, agora eu vou ler aqui a última anotação que eu fiz, no caso não do livro, que eu pulei algumas anotações, né? Eu escolhi aqui algumas. Agora eu vou ler aqui a última anotação, porque minha mãe não aguenta mais gravar o vídeo. Bom, na página 108. Martim, em especial, concluiu que o homem havia nascido para viver nas convulsões da inquietude ou da letargia do tédio. Cândido não concordou, mas não assegurou nada. No caso aqui, né, ele fala que o homem viveu só para passar por coisas ruins, né? Que no caso aqui as convulsões da inquietude, das reflexões. No caso, quanto mais você se reflete sobre as coisas, mais você fica pensativo, pessimista, coisa do tipo, sobre as coisas, né? Quanto mais profundamente você conhece as coisas, menos você gosta daquela coisa, de certa forma. Mais ou menos isso. E também sobre a letargia do tédio, né? Que no caso, quanto menos você conhece as coisas,
mais entediado você fica, porque você se entretém menos. Tipo isso, mais ou menos. Bom, o que você acha sobre isso, mãe? Tem um comentário pra falar? Não, sobre isso não. O que eu tenho para falar é que eu peço, né, que leia o livro Cândido, porque é um livro muito bom, apesar de muito violento, mas Uhum. Compensa. é. E é uma história muito empolgante que faz com que você queira ver logo o resultado. Leia que é muito bom. Bom, é isso, querida amiga Sakura. Esse aqui foi o vídeo. Foi um vídeo um pouco bem mais curto do que o normal, né? Embora tenha aqui 40 minutos de gravação, mas geralmente meus vídeos têm mais de 1 hora de gravação, porque minha mãe não aguenta gravar por tanto tempo. Tá Aí, bom, não precisa ser muito longo. no caso, bom, se você gostou desse vídeo, sei lá, dá um like, compartilha com alguém, se inscreve aí e acompanha outros vídeos do canal, beleza? Se você quiser, se você gosta, se você se interessar aqui pelo conteúdo, né, mãe? É. Bom, até mais. Tenha um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo.